história de hoje é uma história de Hans Christian Andersen. Em dinamarquês, ela se chama A Pequena Menina com os Fósforos. A tradução aqui para o nosso português do Brasil ficou A Pequena Vendedora de Fósforos. Cada país tem uma tradução diferente. Por exemplo, lá em Portugal, o português de Portugal, eles falam a rapariguinha da caixa de fósforos. Alguma coisa assim. Rapariga, é estranho, né? Rapariga é uma palavra assim comum lá em Portugal. Para nós, rapariga é um sinônimo de... não sei. Não é muito legal, né? Você falar uma rapariguinha. Quem? Ingrid, é do online. De gleder mig. I det jeg skal tale om det historie, det er den lille pige med vulvestikkerne. Jeg håber du forstår min danske og også min portugisiske. Jeg snakker med dig, og jeg håber du kan godt lide den historie. Alle sammen i Danmark elsker Danmark. Então, eu falei com a minha mãe aqui da Dinamarca, que eu amo todos eles, que hoje eu vou contar a história da pequena vendedora de fósforos, que eu espero que ela entenda a história mesmo, isso, gente. As histórias de Hans Christian, elas foram escritas entre 1800 e, no século XIX. E elas são muito atuais, assim, na sua visão das diferenças sociais. Essa história da pequena vendedora de fósforos, ela é um apelo social muito importante. Ou seja, a gente se comove muito mais com as crianças com o falecimento de crianças ou com abortos mesmo, do que as próprias crianças vivas, pedindo ajuda e a gente finge que não vê. Bom, essa daqui é a história da Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Mas eu dei um toque especial. Os livros servem para isso. Vocês leem as histórias e depois vocês podem dar o toque especial de vocês. É só usar a imaginação e a criatividade. E de dentro desta mala aqui, como muitos já sabem, que saem as mais brilhantes histórias e inspirações para alegrar o nosso sábado. Vamos vibrar? Todo mundo estica a mãozinha assim para frente e vibra. E vibra. E vamos vibrar. E vamos vibrar. Faz de conta que a gente está tudo juntinho, mesmo que virtual. É só fechar os olhos que a magia acontece. Que demais! Que demais! Era uma vez uma noite muito fria, daquelas de arrepiar até por dentro. E lá na Dinamarca, o frio é muito intenso. E fazia muito frio e nevava, e era um frio intenso. Era noite de Ano Novo. Aqui no Brasil, noite de Ano Novo é muito calor, mas lá na Europa, onde fica a Dinamarca, é muito frio e neva nessa época do ano. Nesse momento, passou uma menininha descalça, sem sapatos. Ela passou correndo e ela carregava somente uma cestinha cheia de fósforos. O frio estava tão forte que ouvia o assoviar dos ventos. Aquela menininha, ela se esquentava no frio. Ela já não sabia mais para onde correr. Ela havia perdido um de seus sapatos quando atravessava a rua, enquanto uma carruagem passava com muita pressa. Uma das suas sapatas se perdeu pelo caminho e a outra, um desses meninos arteiros que ficam pela rua a tirar sarro de todo mundo, que hoje se chama de bullying, pegou um daqueles sapatos. Aquele sapato era tão grande, que até no pé da mãe dela ficava grande. Mas ela usava, porque era a única coisa que ela tinha para pôr no pé. E aquele menino pegou aquele chinelão e disse: ha! Usarei de berço para os meus filhos quando eu tiver. Ha!
Menino tolo, mal sabia ele que aquele era o único sapato que aquela pobre menina tinha. E o vento assoviava. A menina, já sem saber aonde se esconder, ela encontrou uma quebra assim de um muro perto do outro que fazia um esconderijo. Estava tão frio, mas tão frio. E aí vocês me perguntam, mas por que essa menina não voltava para casa? Pois é, fato é que ela não havia vendido nenhum de seus fósforos. Era noite de Ano Novo e mesmo assim ninguém nem dava atenção para aquela menina. Ela tentava vender, mas as pessoas estavam muito mais preocupadas com os seus assados e convidados que estavam chegando. Ela olhava para dentro das casas, todas iluminadas, e ela pôde ver a grande riqueza que aquela noite representava. Ela não entendia muito bem, mas ela sabia que era uma data muito especial. Ela não podia voltar para casa, pois ela não havia vendido nenhum fósforo. O pai dela daria uma bela surra nela. E além de que, a casa dela era tão fria quanto a rua. O pai tentava, às vezes, arrumar uma fresta ou outra do telhado, mas sem sucesso. Era tão frio a casa dela quanto a rua. A única coisa é que não batia tanto vento. E então ela sentou ali num cantinho e ela podia perceber que de tanto frio os seus dentes tremiam. Ai, que dó! E então ela via toda aquela felicidade e não entendia por que ela não podia ter nem um pinguinho de felicidade. Bem que aqueles fósforos podiam ter o poder de esquentá-la naquela noite gelada, pois ela estava congelando com os seus pezinhos roxos, vermelhos, com uma cor horrível, de tão gelado e congelado que estava. A neve caía sobre ela e cobria todos os seus cabelos loiros de branco. Ela estava coberta de neve. A sorte é que ela conseguiu se esconder. Ali ela pensou, vou acender um fósforo. Quem sabe assim ele não me aquece um pouquinho. Pegou um fósforo e riscou. Naquele momento, ela pôde ver uma luz incrível que surgiu. Ela pôde ver, ela começou a ter uma miragem e ela pôde ver um aquecedor enorme, tipo um fogão de ferro, quentinho. Ela colocava suas mãos assim para se esquentar e ela foi sentindo um calor muito forte que já podia esquentar o seu rosto, suas pequenas mãos. E quando ela conseguiu sentir uma paz, puf, tudo aquilo se apagou. E ela disse, Nai, verdade! É assim que está no livro. Isso significa, oh não, o que foi isso? Ela não entendeu o que aquela miragem significava. Ela não conseguia entender. Então ela pegou mais um fósforo e riscou de novo e apareceu uma outra miragem. Ela podia ver uma mesa cheia de porcelana, daquela louça mais fina. Em cima da mesa havia um belo assado. E para sua surpresa, não foi só aquele assado que ela viu. Ela começou a ver que aquele frango assado foi andando em sua direção e, puf, sumiu. Como tudo sumia, ela começou a se empolgar e ela começou a perceber que ela estava se aquecendo, mesmo diante de tanto frio. Pegou mais um fósforo e de repente, ela pôde ver uma belíssima árvore de Natal,
maior do que aquelas que ela via pelas casas. Aquela árvore era cheia de luzes, muitas eram as luzes, as velas que estavam acesas. Parecia mesmo a cara da felicidade e da esperança. Aquelas luzes começaram a enfeitar tudo ao redor. Eram muitas luzes, muitas eram as luzes. E aquela imagem foi ficando cada vez mais forte diante dela. As luzes foram subindo, 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 subindo. E quando ela percebeu, aquelas luzes eram nada mais, nada menos que as estrelas do céu. E no momento que ela olhou para uma estrela, era uma estrela cadente. A avó dela havia dito que se uma estrela cadente cai no céu, significa que uma alma está subindo também para os céus. Naquele momento que aquela pequena garotinha viu aquela estrela cadente, logo ela falou: alguém irá morrer, porque era assim que ela aprendia da avó dela. Aliás, a avó dela foi a pessoa que mais bem cuidou dela nesta vida. Ela era muito generosa com a pequena menina. Fato é que aquela estrela cadente que caiu do céu a fez lembrar muito a sua velha avó. E então ela fechou seus pequenos olhinhos bem firmes e imaginou que se ela riscasse mais um fósforo, a avó dela poderia aparecer ali na frente dela. E então ela começou a ver que as coisas elas iam embora logo que ela fechava, logo que aquela luz dos fósforos se apagava. E então ela começou a riscar um monte de fósforos. E de repente, quem apareceu na frente dela? A sua velha avó. Pois naquele momento, ela não parava de acender fósforos para ver se mantia a imagem da avó dela refletida ali por muito tempo. E então, ela esticou os seus bracinhos, tão fracos e já tão congelados, e disse: vovó, leve-me com você. Eu sei que a hora que as luzes desses fósforos se apagarem, você sumirá, assim como o velho fogão de aquecedor. Aquele frango meio doido e até as árvores de Natal. A árvore de Natal que virou estrelas. Não se vá, vovó, leve-me contigo. Vocês sabem como fala vovó em dinamarquês? Bestemor. Moa, em dinamarquês, é mãe, moa, e bestemor é avó. Mas, sabe quando a gente fala mamãezinha, pai, mãe? Então, moa, moa é uma forma doce e carinhosa de chamar a sua avó. Moa, moa. E ela esticou os bracinhos e disse: moa, 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 moa. Gente, pensa, a avó, que já era um espírito de luz, envolveu aquela pequena menina e tudo foi ficando calmo e quente e tranquilo. A avó abraçou a menina e juntas foram subindo, subindo, subindo. Naquele momento já não havia mais frio, nem fome, nem dor. Só havia amor. E as duas subiram, subiram, subiram. E viraram uma estrela lá no céu. Na manhã seguinte, aquelas finas pessoas andavam pelas ruas. E ali, num cantinho, completamente congelada e já morta, eles podiam ver a pequena vendedora de fósforos. Viram todos aqueles fósforos acesos ao redor e pensaram: pobrezinha garota,
riscou os fósforos certamente para tentar se aquecer. E ali estava a pequena menina, falecida, congelada. Da forma que o viam, jamais imaginariam quantas belezas ela havia visto antes de falecer. Ela viu tantas as luzes, todas as estrelas do céu. O seu coração foi se purificando e então, junto da avó, de um ano para o outro, ela iniciou o seu novo ano, sem fome, sem dor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e possam refletir um pouco sobre o que ela pode nos dizer. Eu sofro muito com as histórias de H.C. Andersen. Ele tem uma forma sutil, leve e doce de demonstrar as diferenças sociais. Mas a gente tem que pensar um pouco mais, né? Por que será que a gente deixa a bomba explodir antes de tentar resolver as situações? Por que será? Essa foi a história de hoje. A Bela tá fazendo uma leve baguncinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a todos que ficaram online aí hoje com a gente. Sigam a minha página lá no Facebook. Nessa mala tem história. Eu espero que vocês tenham gostado da história, gente. Se vocês quiserem alguma coisa, é só falar aí, deixar no meu recado, que depois a gente pode conversar um pouco mais. Gratidão, gente, gratidão por todos os recados aí. E ó, pode compartilhar, que daqui a pouco eu já vou colocar no IGTV. E aí ela fica pra sempre. Pode mandar pra quem você quiser assistir. É a minha naninha de quando eu era bebezinha. Vocês percebem que eu uso objetos simples, assim, coisas que a gente tem em casa, sabe? Você pode reciclar também. A minha boneca, ó, por exemplo, como eu quis fazer umas mãozinhas né, que fizesse barulhinho na hora de acender, eu coloquei 2 madeirinhas assim, ó, que é tipo um botãozinho. Eu ia fazer de tampinha de garrafa, só que daí o barulhinho aqui ficou bem melhor, porque quando pinta a tampa de garrafa, sai o barulho. Ó, e aí eu fiz uma boneca de meia. E aí essa boneca aqui, que era das minhas filhas, porque lá na Dinamarca todo mundo é assim, branco dessa cor, assim, com os cabelos brancos, bem loirinho também. Igual não. Você vai contar a história pra gente, sim ou não? Tá todo mundo te esperando, hein? A Bela fala que vai contar a história, não conta nada, né? Eu vou contar uma agora. Não, agora... Bom, gente, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a minha família que fica aqui comigo. Aproveita para ler um bom livro. Se você quiser conversar aí comigo, ou saber das histórias de Hans Christian, pode me chamar, compartilhe o vídeo. E até a próxima! Tchau!